Bem, bom dia pessoal, estou aqui de novo. São 11h26 do dia 23 de 11 de 2013, e isso sendo um sábado. Hoje eu vou abordar o assunto, tá, de HDs versus SSDs, onde os HDs convencionais estão entrando em demodê e sendo substituídos pelos SSDs. Eu estava vendo algumas matérias a respeito e achei muito interessante, e achei providencioso de repente fazer um artigo a respeito disso. Alguns artigos já expostos na internet e algumas colocações minhas, tá? Então, onde todo mundo já sabe que os HDDs, seria o HD hard disk, tá? Disco duro, enfim, disco rígido. E os SSDs são Solid SATA Driver, tá? Seriam as siglas. Então nós temos aqui, SSDs é a sigla de inglês Solid State Driver, unidade de estado sólido. É um tipo de dispositivo sem partes móveis para armazenamento não volátil de dados digitais. Sem partes móveis, ou seja, essas partes aqui elas são móveis, você pode retirar e tudo mais, enfim. E o que tem aqui dentro, tá, não tem nada móvel em que dê para ser retirado. São tipicamente construídos em torno de um circuito integrado semicondutor, responsável pelo armazenamento, diferindo dos sistemas magnéticos, como os HDs e fitas LTO, ou óticos, tá? Discos como CDs e DVDs. O efeito do magnetismo, tá? Na gravação dos HDs vem aqui pelo ímã e tal, não sei o que, a eletricidade que conduz, que gera rotação aqui no motorzinho do disco, tá? E automaticamente com a rotação vem o magnetismo e faz a gravação, ou escreve no HD e faz a leitura, tá, dos dados que são inseridos aqui no HD. Alguns dos dispositivos mais importantes usam memória RAM, e ainda os que usam memória flash, estilo de cartão memória SD de câmeras digitais. Os dispositivos SSD têm características particulares que trazem vantagens e desvantagens em relação aos dispositivos de armazenamentos convencionais. Entre elas, as vantagens: tempo de acesso reduzido e muita coisa por sinal. A gente vai ver sobre isso. E o tempo de acesso à memória RAM é muito menor do que o tempo de acesso a meios magnéticos ou ópticos. Outros meios de armazenamento sólidos podem ter características diferentes, consoante o hardware e software utilizado. Eliminação de partes móveis eletromecânicas, reduzindo vibrações, tornando-os completamente silenciosos. Um dos motivos, tá, das vibrações do silêncio, onde você não tem aquele barulhinho de rotação aqui do disco, tá, e tanto também da agulha ou do braçozinho aqui de leitura, onde ele fica indo e vindo e tal, e faz aquele zunidozinho. E no SSDs você não tem esse padrão. Então, por não possuírem partes móveis, são muito mais resistentes que os HDs comuns contra choques físicos, o que é extremamente importante quando falamos em computadores portáteis. Também não só os portáteis, tá? Mas os não portáteis, os desktops também são incluídos. Menor peso em relação a discos rígidos convencionais, mesmo os mais portáteis, consumo reduzido de energia, possibilidade de trabalhar em temperaturas maiores que os HDs comuns, cerca de 70 graus centígrados, que 70 graus centígrados para um HD
normal já está no gargalo. O legal seria em torno de 50, 60 mais ou menos, tá? Chegando 70, 80 vai começar da boca. Largura de banda muito superior aos demais dispositivos, apresentando até 250 megabytes por segundo na gravação e até 700 megabytes na operação de leitura, ou seja, apresentando 250 megabytes, tá, por segundo. Isso na gravação, quando você começa a copiar dados de um dispositivo para outro, ou coisa parecida, ou instalar o Windows, ou coisa parecida. Então ele vai trabalhar com essa velocidade. E gravação até 700 megabytes por segundo na operação de leitura, quando ele começa a ler os dados que tem dentro do HD, fazendo a leitura. A desvantagem dele: custo mais elevado, obviamente, e capacidade de armazenamento inferior ao disco rígido IDE e SATA, onde nós já temos aí acima de 1 tera e tudo mais. Mas o SSD ainda tem um limite de tamanho. A duração. Estudos comprovam que os SSDs recentemente produzidos possuem vida útil longa, mesmo que seja feito uso contínuo deles. Eu estive vendo aqui no site do Tecmundo, tá, uma extensão do Baixa Aqui, que aborda mais sobre tecnologia. E dentre a matéria deles, eu selecionei esse aqui, que tem muitas coisas lá escritas, e eu acabei selecionando somente essa aqui. Discos de estado sólido são fabricados sem partes móveis, ou seja, são peças inteiras que trabalham como componentes estáticos. Como eu disse acima, vocês também vão ver mais abaixo também. E uns 2 vídeos a respeito, ou um vídeo a respeito. Diferentemente do que acontece com discos rígidos comuns, eles não utilizam processos mecânicos para a gravação. E a leitura de arquivos no disco magnético em HDs funcionam de maneira similar ao toca-discos. Eles geram eficiência energética, resistência contra impactos, boot facilitado e tudo mais. Isso é a fonte do Tecmundo, está aqui o link, .com.br, infográfico 9504-Q-O-vai-destronar-o-HD-comum-infográfico-.htm. Tá? É muito importante a gente colocar aqui as fontes de pesquisa quando nós nos propomos a fazer alguma matéria, algum artigo e tudo mais. E fazemos uma pesquisa para corroborar o tema que abordamos. Uma das coisas que muito conta em toda essa informação que nós vimos aí acima, uma informação é que, além de tudo, os SSDs, por utilizarem tecnologia memória flash, que possibilita a gravação em forma elétrica e não mais magnética, em que os HDs utilizam, usando aquele imã poderoso que os HDs têm e tudo mais, juntando com a energia, enfim. E sendo assim, a gravação ou a escrita se torna mais rápida, bem como a leitura dos dados armazenados. Além do processador ter maior facilidade ao acessar os dados gravados, dispensando a dissipação de energia, com o movimento no caso do sistema por magnetismo. Então nós vemos aqui, tá, na colocação que ele chegamos à conclusão de que realmente o SSD ele vai tomar conta do mercado de uma forma aí, eu vejo estrondosa, tá? Porque ele só está apresentando aí ótimas condições, ótimas possibilidades,
Obviamente ele está vindo com preço alto, porque está chegando agora, mas daqui a pouco, depois, com o tempo, ele normaliza e vai ficar mais acessível a todos os usuários. Mas o mais importante, tá? Essa é a questão da gravação, tá? E da gravação ou escrita, tá? E da leitura dos dados armazenados na formatação, na instalação, na cópia de arquivos e tudo mais, ou você utilizar um arquivo qualquer, ou um jogo, utilizar um programa de arte gráfica ou 3D, enfim. Qualquer tipo de leitura ele se torna muito mais eficiente, muito mais rápido e também economiza no processamento do computador. E isso é uma questão muito importante e muito boa. E também dispensando a dissipação de energia, tá? onde não se perde a energia, tá, utilizada como um movimento no caso do sistema por magnetismo, em que o magnetismo ele acaba se expandindo, se esvaindo, saindo pelas laterais. Pelo que vi, Elias, são várias as vantagens, na minha opinião, que vão persuadir ou estimular os usuários a aderirem a essa tecnologia, pois o que se demonstra é muita eficiência se comparado aos atuais. É o que normalmente digo e vemos, que é um jargão meu que eu sempre uso, tá? O quão ascendente é a tecnologia. Em alguns casos pode gerar certo custo, mas os benefícios compensam em muito. Onde você compra uma placa de vídeo, é cara, mas você tem retorno, tem um benefício. Memória, às vezes, você quer ter um conjunto de memória, está com Windows 64, vai gastar um dinheiro em memória, mas vai ter um retorno muito bom para o seu computador. Também o processador, você bota um processador bom, vai ter um custo alto, mas vai ter um retorno bom. E assim vai do computador ou do notebook. Se um HD sofrer um impacto leve, que seja, e isso acontece, sua agulha poderá causar dano, um dano que seria um arranhão, o famoso bad block, tá? O cluster danificado, onde usamos eu até poderia colocar a imagem aqui, eu acabei esquecendo. Então, usamos aí o HD Tune ou algum outro programa para verificação da integridade do HD. Se ele estiver bom, vai aparecer um monte de quadradinho verde. Se ele estiver ruim, vão aparecer alguns quadradinhos vermelhos. Os vermelhos são os clusters danificados, são os bad blocks, são os arranhões causados ou por impacto, entre outras situações. No seu disco, enquanto o mesmo não acontece em caso de SSDs, pois eles utilizam de chips sólidos, tipo soldados em sua placa, tá? Literalmente, como se fosse aqueles computadores antigos em que as memórias eram chips soldados à placa-mãe. Então os SSDs estão vindo dessa forma, para trazer benefício. Ou seja, a ideia antiga teve uma nova adaptação para a tecnologia nova. Isso aí para mim é estrondoso. Mais um artigo, tá? Para dispor na internet, mas no YouTube, propriamente dito, em português e de forma mais simplificada. Espero ter simplificado o artigo, pois tem muitos artigos em vídeos ainda em inglês ou com terminologias tecnológicas e não não com um argumento popular e nem com o famoso gaguejo ou às vezes perda da fala como eu apresento. E sem tem, eu botei aqui sem, mas se tem, fica então mais para fins de acréscimo em pesquisas e comparações. Aí vamos aqui dar continuidade. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre a performance, como fosse um backmaker, tá, do HD e do SSD. Onde eu tenho aqui o de 3 GB, tá, e o de 6 GB.
onde ele tem uma leitura de 288.55 megabytes por segundo e o outro tem 589.09 megabytes por segundo. Isso vocês vão ver à frente, tá? Isso aqui foi usado Driver Data Transfer, um programinha para fazer essa verificação. E o HDTech 3.0.4.0 Boosterhead Hardware. Fazendo uma comparativa, eu vou começar aqui de baixo. O Intel X25-MG2 de 160 GB, 3.0 GB por segundo, tá? Ele está trabalhando com 263.4, tá? No caso seria megabytes por segundo. O HD da Seagate, um Barracuda 3.0 GB, está trabalhando com 207.1 megabytes por segundo. O da Seagate XT 6.0 GBS/6 trabalha com 253.4. O Marvel 2, tá, SATA 6 GB SSD Proto, ele trabalha numa velocidade de 351.2. Então aqui você já vê, tá, claramente na performance, tá, do HD, da leitura do HD, em que alguns têm uma boa performance, tá, outros uma péssima e esse novo uma ótima performance de leitura, muito mais rápido. E vamos ao outro. Eu peguei isso aqui na internet, tá, de um usuário aí qualquer, na avaliação do Windows dele, onde ele se deu bem em várias pontuações, tá, isso aí é interessante a gente verificar, tá, em propriedades do computador e tudo mais, tal, para ver a avaliação da pontuação do seu Windows, tá? A classificação do seu Windows. É interessante para você ver aonde você está perdendo e onde você está ganhando. No caso do processador, o cálculo por segundo está 6.6. A memória RAM, operações de memória por segundo, 7.1. Até aqui ele está indo bem. O gráfico para jogos em 3D 6.4 é a nota que ele ganhou. O disco rígido primário, taxa de transferência de dados do disco 6.8, é aquilo que nós vimos aqui em cima, tá? A velocidade de taxa de transferência. Aqui eu tenho um nível muito baixo, aqui eu tenho um nível mais alto um pouco, aqui maior ainda, e aqui uma leitura muito mais rápida. Então naturalmente ele deve estar aqui entre esses dois aqui. E ele perde muito no elemento gráfico, desempenho dos gráficos da área de trabalho. 5.2 seria a pontuação dele, tá? Determinado pela pontuação mais baixa. Aí eu estava vendo aqui no o meu está batendo 5.9. Por que 5.9? No processador eu tenho 7.7, na memória eu trabalho com 7.7, no vídeo da área de trabalho eu trabalho com 7.9, a pontuação. Em termos de 3D, tá, no gráfico, na placa gráfica, placa de vídeo, 7.9 também. E estou perdendo feio na questão do HD, que eu ganhei uma pontuação de 5.9, muito mais baixa do que eu peguei na internet, que é 6.8. Ou seja, eu só estou pecando nisso, estou perdendo feio nisso aqui. Tá, é interessante. Seria a taxa de transferência, onde causa lentidão no meu computador. Automaticamente vem a questão também da demora, da lentidão, de mais uso do processamento, mais rotação contínua do HD, enfim, do disco, e etc e tal, além de consumo de energia. Aí aqui eu tenho, só para poder discriminar a minha pontuação,
eu tenho dois HDs, SATA 2, tá? O SATA 6 seria o SATA 3, tá? Que seria o SSD. E o meu está no 2, que é o padrão ainda no mercado. Então, esse SATA 2 aqui, o primeiro, que eu estou ganhando a pontuação, ele está com Windows. Ele tem uma descrição de controlador, da controladora, é um ATA ST, ou seria da Seagate, tá? Que é uma barra CUDA de 500 GB. Tem uma taxa de transferência de buffer para o host de 300 MB por segundo. O tamanho de buffer 17 MB. Tempo de busca média 8.5 milissegundos. Latência média de rotação 4.16 milissegundos. Velocidade de rotação, que é o padrão de todos os HDs, 7.200 RPM, rotação por minuto. A busca de trilha a trilha 0.8 milissegundos. Até aqui tá legal. Agora não tão legal, quer dizer, a leitura dele aqui não é tão boa quanto a desse aqui, onde aqui seria mais interessante eu instalar um Windows, tá, no outro, que tem uma performance melhor e naturalmente teria também uma pontuação maior. É um ATA da Seagate também, a Seagate, se eu não me engano, o Barracuda de 1 TB, tá, de 1000 GB, 1000 GB, 1 TB. Taxa de transferência de buffer para host 300 MB por segundo, mesma coisa aqui de cima. Tamanho do buffer, aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 32 MB. Tempo de rotação 10 segundos, tá? E aqui eu tenho latência média de rotação 4.16. Latência média de rotação também 4.16. Velocidade é aquilo que eu falei, é padrão, 7.200 RPM. E busca trilha a trilha 1 milissegundos. E aqui eu não tenho essa discriminação, tá? Nesse HD aqui eu não tenho essas determinadas discriminações, tá? Aí eu fiz uma pesquisa, simplesmente uma pesquisa básica para venda, o SSD, tá? A dimensão dele 7,0 por 69 por 0,85 por 100,5 milímetros. A temperatura operacional é menos 32 Fahrenheit a 158 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Que na transferência de Celsius, de Fahrenheit para Celsius, vai de 0 a 70 graus Celsius. Temperatura de armazenamento, menos 67 graus Celsius a 203 Celsius, ou Fahrenheit. Eu acho que aqui ele errou, tá? Aqui no site ele errou, aqui seria Fahrenheit. Aí na comparação com Celsius, ele veio, no padrão do Celsius, ele veio de menos 55 Celsius a 95 Celsius. Então, quer dizer, muito bom também. A interface dele em gigabytes por segundo. A resistência a choque até 1500 GB a 0.5 milissegundos, milésimos barra de segundos. Vibração operacional, não operacional, 5 gramas RMS a 10-200 MHz, 5 gramas RMS a 10-200 MHz. Uma equivalência de um para o outro é a mesma coisa. Consumo de energia ativo, ele trabalha na média de 5 volts. Requisito de sistema: desktop que executa um sistema operacional Windows 7 ou Windows 8. Ele não aceita o Windows 7. Uma porta, perdão, ele não aceita o Windows XP.
Uma porta SATA aberta deve estar disponível na placa-mãe para instalar o SanDisk Red Cache SSD. O SanDisk também é a marca daquele pendrive que está sendo muito vendido aí, aquele preto e vermelho e tal, não sei o que. Deve ter alguma coisa a ver aí um com o outro. Mas o interessante aqui também é a questão que ele está sendo projetado para o Windows 7 e o Windows 8, onde muitas pessoas ainda estão utilizando e optando pelo Windows XP. Mas o Windows XP já está realmente em decadência, já está entrando em defasagem, mas muita gente ainda persiste em usá-lo em vez de migrar para o Windows 7, que ele já daqui a pouco, com o tempo ainda vai demorar bastante, ele também vai se tornar obsoleto para o Windows 8, 8.1, a tomar lugar do Windows 7. E as pessoas têm que acordar para isso, tá? Parar de ficar atrelado à tecnologia ultrapassada. E esse SSD, tá? O custo dele está na faixa dos R$100 a R$900. Alteração de valores de acordo com a capacidade de armazenamento, tá? Depende do armazenamento em que altera o valor. Se 250 GB, se 500 GB, por aí vai afora. Mas lembrando bem que ele não vai trabalhar com o sistema de tamanho, que é a mesma coisa que um HD, tá? 1 tera, 2 teras e por aí vai afora. E aqui fecho então o artigo com pelo menos esse aqui em PDF, da Yoshi Informática, tá? E aqui do meu WL Rangel, onde vocês podem aí também fazer pesquisa no site, encontrar outros tutoriais, outros artigos e tudo mais, bem como no nosso canal do YouTube. No site vocês têm acesso a tudo isso. E as minhas fontes para essa pesquisa aí foi no Google, no Tecmundo, como foi mostrado lá em cima, e Yoshi Informática e WL Rangel. Hoje, no sábado, 23 de novembro de 2013, terminado esse artigo às 11h19h35, tá? E aqui é a minha a marca do Batman, que enfim, é minha marca. Vamos lá então, tanto Batman quanto o Assassin's Creed. Eu queria voltar aqui, voltar lá em cima, lá no começo. O Tecmundo eu gostei muito no site deles, em que eles postaram não sei que, em que eles postaram, já tinha até separado aqui, tá? Mas eu cliquei ali só para vocês verem, porque esse PDF aqui, tá? Vocês vão ver na descrição do vídeo o link de download para esse artigo aqui. Então ele voltando aqui, ele tem aqui a vantagem do SSD, tá? Porque esse SSD vai destronar o HD comum infográfico. Aí tá aqui o link, tá? Discriminado aqui, como eu li anteriormente, dando aí o devido valor ao site Tecmundo, onde ele faz aqui os vários comentários e tudo mais, comparativos, e tem um vídeo do YouTube, tá, que eu vou passar aqui para vocês, e também tem um vídeo em SWF, se eu não me engano, creio que eles tenham feito, tá? Então vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no vídeo. Vamos ver com calma. Aqui é um HD padrão, como é que ele roda, como é que ele trabalha. Aqui ele está fazendo ele está tanto escrevendo, que seria o write, como ele está lendo, tá? Os dados dentro do HD. E aqui seria o SSD por dentro, tá? O porquê
Você vê aqui um monte de chip acoplado, vinculado, colado, agarrado, soldado, a placa, vamos dizer assim, a placa lógica dele, aonde se torna muito mais difícil você, ou quase que impossível, você ter danos como você teria aqui no HD comum por causa de algum impacto ou coisa parecida. Tá? Seria muito mais difícil. Então vamos à segunda etapa aqui. São 6 etapas. Armazenamento em disco com fitas magnéticas de diferentes densidades. Tá? Enquanto que o armazenamento de memória em flash, sem a presença de partes mecânicas, olha a velocidade aqui desse verdinho que está correndo, ele está recebendo a informação aqui, tá? No caso, se bem me lembro, aqui é a alimentação e aqui é o cabo de transferência de dados. Ele está recebendo os dados, tá? E tanto a energia, alimentação, e olha a velocidade com que ele está rodando, com que ele está trabalhando. Comparativo também seria a mesma coisa aqui. Agora olha a velocidade que o HD trabalha, que é o 7200 RPM. Tá aqui a rotação dele. E também tem a taxa de leitura, que esse aqui, a taxa de leitura é muito mais rápida do que o HD. A taxa de leitura e a taxa de gravação. Com a gravação mecânica, os HDs geram um calor em momentos de atividade intensa, em que a gente tem que ficar sempre acompanhando a temperatura do HD. Isso seria óbvio. Aqui tem um motor, tá, que trabalha com magnetismo, trabalha também com eletricidade, e ele, na rotação dele, automaticamente ele gera calor. E esse aqui, com gravação elétrica e sem geração de calor, pode trabalhar com temperaturas mais altas, tá? sem influenciar em nada no trabalho, na funcionalidade do HD, em que aqui pode gerar algum problema. Aqui carregando, esse aqui vezes 3. Leitura em disco faz com que o sistema demore mais para carregar dados. Leitura em memória flash é quase instantânea. Vamos aqui dar um 2, 3, tal. Uma reverificada, para vocês verem como é que é rápido, como é que ele carrega rápido. Isso a gente vai ver no vídeo. Outra coisa é aquilo que eu falei a respeito, com muitas partes móveis, qualquer impacto pode originar danos irreversíveis ao disco. Isso que é o famoso arranhão, o famoso bad block ou dano do cluster. Tá? Cada cluster aqui fica sendo danificado, e cada vez que esse braço passa por essa linhazinha aqui, que seria o arranhão, ele tipo dá um pulo e gera um outro arranhãozinho aqui, e vai gerando arranhão até estragar literalmente o HD por inteiro. Enquanto está num processo ainda aceitável, dá para você trabalhar ainda com HD para fazer seus backups e já começar a providenciar outro HD. E a possibilidade do SSD, por ser muito resistente a impactos, não são um grande perigo. A resistência vem, volto a repetir, por esses chips estarem literalmente acoplados à placa lógica, tá, do HD. 5 de 6, e esse é o último. Aqui é o que? Apenas na inicialização, cerca de 15 watts são consumidos. Aí é questão da fonte que você tem que ver, trabalhar a ideia da fonte, a potência da fonte, e também a questão de consumo de energia, literalmente, onde o HD ele consome mais do que o outro. Esse aqui, durante o mesmo processo, são consumidos apenas 5 watts. Quer dizer, de 15 para 5, há uma grande diferença aí, tá? De 10 watts. E vocês podem ver aqui que não chega nem a metade. Então isso aqui, esse vídeo aqui foi do Tecmundo, tá? Deixo aqui bem claro, do Tecmundo, em que eu baixei porque eu achei interessante esse vídeo, e fazendo aqui a divulgação deles também.
que tiveram muita propriedade como sempre, né, nos vídeos do Tecmundo, do Baixa Aqui, eles fazem sempre um ótimo trabalho. E no YouTube, eu estava vendo aqui, tá, da Samsung, fazendo uma comparação do SSD versus o HD. Em inglês, se eu não me engano, esse aqui é em inglês, como na maioria, como havia dito. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, fazendo a comparação. Eles adoram fazer uma abertura aí bem... Vamos lá, em termos de peso, 47 e 60 e tal. Writing Mensurate. Lá vai eu com meu inglês. Performance Test. Teste de performance. Esse aqui é maneiro agora. A velocidade de inicialização. Vamos ver aí, 10, 12. O da esquerda, o da direita SSD. 32 já fechou. Enquanto o HDD 1.3 inicializou. Olha que diferença. O comparativo. 1.3 e o outro 36. Muito mais rápido. A Data Read Speed, ou seja, leitura de dados, a velocidade. E o outro já leu em 4, vamos dizer 4 segundos, e o outro levou 12 segundos. Tá, 12.4 segundos o HD e o SSD 4.4. Legal. Até aqui. Agora Data Read em Photoshop, no arquivo do Photoshop. O arquivo pesado ele levou 13 comparado com 20. O HD trabalhou com 20 segundos para abrir o Photoshop e o outro 13. Vamos ver agora o que eles vão fazer. Modelo Samsung ZNT Shutdown Speed. Para desligar o computador, 13 segundos o HD e 9 segundos o SSD. Então o rank deles, eles estão botando o HD e o SSD. Obviamente o SSD tá sendo imbatível até aqui. Vibração, teste de vibração. Vamos ver aí o teste de vibração deles. Amarraram até os notebooks aí para poder avaliar a vibração deles, para não interferir no teste. Vamos lá. Não, é o contrário, é para poder eles terem vibração mesmo. Em que interfere? E está sendo bem arrojado, já começou a apresentar erro, travou ali. E o outro está tranquilo, está rodando tranquilo, o SSD não está nem aí. Enquanto que o HD ele travou, parou. Ou seja, causou erro, pode pedir uma reinicialização ou coisa parecida. Enquanto o outro está rodando, já está acabando o vídeo aí e tal. Need faster SSD for Asus PC or Dell Mini 9. Click here e tal, aí a propaganda deles. Então fechou esse comparativo aqui. Agora vamos para o outro comparativo, tá? Também da Samsung. Esse aqui já tem um sonzinho, já é bacaninha. Welcome to the Samsung Solid State Drive demonstration. Today we will compare a Samsung Solid State Drive against a traditional hard disk. Então aqui ele está falando, bem-vindo aí ao teste de drivers, tá, da Samsung, onde ele está mostrando o HD comum, tá, e o SSD. Vocês podem até reparar que o tamanho é quase que o mesmo, tá, mas naturalmente o peso, esse aqui é bem mais pesado, esse aqui é bem mais leve, mais fino e etc e tal. Como o Tecmundo mostrou, tá, o SSD trabalha com os chips
vinculados à placa lógica, enquanto esse aqui trabalha no sistema de, literalmente, de um toca-disco, tá? Vocês podem ver a agulha presa aqui. Hoje em dia está vendo essa tecnologia em que, quando o HD não está sendo usado, a agulha automaticamente é puxada, que aqui tem tipo um imã, e puxa a agulha para cá, para ela não ficar se deslocando à toa para um impactozinho leve, coisa parecida, para não gerar aquele arranhão, aquele bad block. O que não se tinha até pouco tempo, tá? Essa pequena adaptação aqui, que eles poderiam ter pensado nisso antes, mas se não pensaram foi por questão de burrice ou questão financeira mesmo, para estragar os HDs e a gente queimar nossa grana. Mas como eles estão vendo a decadência do HD, de repente eles fizeram essa adaptação aqui, tá, de segurança. Rotating disks. Solid state drives or SSD use flash memory technology. Ele está dizendo que aqui ele está usando um disco sólido, um disco rígido sólido, que seria o HD, enquanto esse aqui trabalha com chips de memória flash. Which makes them 50% lighter than a conventional HDD, not to mention faster, more vibration resistant and much more reliable. Ou seja, a leitura é muito mais rápida quanto à gravação, e também tem muito maior resistência. Até parece que eu tô bom para... Tenho inglês ótimo. Let's see if Samsung SSD can save us time and boot up faster than the HDD. Vamos lá. And boot up. Vamos começar aqui um teste aqui para fazer a ligação, mesma coisa do outro. Quanto ele vai demorar para poder fazer dar o boot, tá, do sistema no HD e no SSD. Now. Olha, ele vai aqui no SSD, que eu foco mais. Only 36 seconds. Pronto. Vou parar por aqui. Em 36 segundos ele já deu o boot, já inicializou o sistema. Enquanto o HD está em 39.7, ainda está no processo de inicialização. Samsung SSD and we're up and running. Now we'll wait for our HDD to finish. Ele está aqui, haja paciência. Haja paciência mesmo. Ele levou 1.03.6, tá? E isso eu vou deduzir, como vocês estão vendo aqui, naturalmente são notebooks que só tem o sistema operacional, tá? Não tem programa, não tem mais nada. É onde eu vivo dizendo, não adianta vocês ficarem baixando arquivos para poder ter um boot mais rápido, porque a eficiência do boot não está vinculada literalmente vamos dizer assim, a dependência de arquivos, tá? Mas também ele está vinculado à questão do HD, tá? Tanto da parte física quanto da parte lógica. Então não adianta você trabalhar só a parte lógica e não trabalhar a parte física. Vai usar programas para poder fazer limpeza, para poder fazer isso, deixar seu boot mais rápido. Isso aí é conversinha para boi dormir, tá? Engodo que existe por aí para poder vender programas ou fazer instalação e deixar seu computador mais lento ainda em vez de ser rápido. E está aqui uma comprovação disso. A disappointing 63 seconds. Aí no gráfico que ele vai fazer, obviamente, tá, o HD ele levou muito mais tempo e o SSD levou pouco tempo. Agora fazer um outro teste. Agora vamos fazer o teste de shutdown, ou seja, o teste para desligar o computador. 25 megabyte file. How long will that take to open? On your mark. Get set. Launch. The Samsung SSD is up in 4 seconds. And the HDD still working. Quero me perdoar, tá? Aqui, deixa eu até voltar aqui. Ele está fazendo aqui um teste, tá, de leitura de arquivo. Abrindo um arquivo de 25 megabytes, tá? Um PDF, um arquivo de PDF.
Então ele está levando aqui em consideração a abertura do arquivo PDF, quanto tempo o HD leva e quanto tempo o SSD leva, para fazer a leitura, que seria a abertura do programa, e você vê o arquivo em PDF. Tá? Que naturalmente o arquivo em PDF ele tem que ser, ele é um arquivo leve, é um arquivo prático, um arquivo rápido, como eu utilizei aí. Still working. Então esse aqui ficou pronto já em 4.0 segundos, enquanto o outro levou 12.0 segundos. Vou trabalhar com a ideia de segundos, creio eu, porque ele está trabalhando com tempo aqui, cronômetro. Então 12 segundos, tá? É o que nós estamos acostumados. Isso aqui no notebook, nem chega, nem estou falando de desktop. Vamos continuar aqui. The Samsung Solid State Drive launches large computer files up to 3 times faster. Score another victory for SSD. No outro ele levou 60, esse aqui levou 12, quer dizer, o HD só está levando paulada. A vibração, resistência à vibração, tá? Vibração, tipo, você está transportando o computador numa viagem, no carro, coisa parecida. Um terremoto aqui no Brasil meio difícil, mas enfim. Vamos ver aqui a resistência de vibração vista também no vídeo anterior, em que o HD ele deu pau, travou e o outro continuou rodando tranquilo, sem problema. Now we come to the vibration durability test. Begin vibration now. The spinning disks inside conventional hard drives are até aqui em 179 Hz em vibração, ele está rodando, o HD está rodando tranquilo, e o SSD também. Mas vamos ver, enquanto aqui na barrinha ele vai dar pau e o outro vai continuar. Esse aqui vai travar e o outro vai continuar. Vou ficar de olho na barrinha aqui. Vulnerable to extreme vibration and shock. The HDD fails at 350 Hz. Ó, falha até 350 Hz. Tá? Ele começou a apresentar falha em 350 Hz. Você vê que o comparativo ele já está aqui. Ele avançou mais e esse aqui ainda está parado, está estagnado. Se quiser, vamos até dar uma voltadazinha aqui para poder acompanhar. Aqui eles dois estão iguais. Ó, aqui ele já deu a travada. Já começou a travar. Enquanto a imagem está continuando, aqui ele deu uma parada. E vamos lá. E parou por aí. Quer dizer, ele começou por aqui assim mais ou menos. The Samsung SSD continues to operate normally. On average, it will take nearly 2000 Hz to damage it. A level of intensity beyond the range of... Ou seja, com essa constância da vibração, gerou um damage, gerou um dano, digamos assim, tá? Ao HD e não ao SSD. Agora vamos lá, a performance dele, análise de performance dele. Our vibration plate. With flash technology, there are no spinning disks. Olha só, a vibração, o HD não aguentou nem acima de 250, chegou entre 250 e 500. Enquanto o SSD, ele, enquanto tiver vibração, ele está rodando, não quer nem saber da vibração. Tá? Para ele não está nem por aí, para ele não está nem aí. É questão dos chips estarem acoplados à placa lógica e o outro ser um HD, tá? Ser uma peça removível em que de repente pode ter, tá, soltado, afrouxado, a agulha influenciou na leitura, na agulha, na rotação da agulha, em que ela vai e vem, tá? E a vibração acabou atrapalhando isso e pode até gerar dano ao HD, gerando aqueles riscos, aquele arranhão, tá, ao HD. Então pode ter danificado o HD, ou como pode ter simplesmente dado pau no Windows, travado o Windows, mas é muito provável que tenha danificado o HD. Results in greater vibration durability and 5 times greater shock resistance. Samsung SSD wins again. Ainda continua.
Air Travel Simulation. Air Travel Simulation, simulação de viagem. Next, in a de viagem aérea, tá? Air. Vamos ver aqui, ele fala em fly. We will demonstrate the importance of battery efficiency. Ready? Let's get some work done while in flight. Começa o teste. At 2 hours and 29 minutes, our HDD user has used up almost all of his battery life, while our SSD Enquanto esse aqui está trabalhando na viagem, em uma viagem de avião, ou seja, de ônibus, seja lá do que for, pelo que eu estou entendendo aqui, se eu estiver errado, me corrijam, tá? Mas em 2 horas, 29 minutos, 58 segundos, esse notebook aqui já começou a dar problema na bateria, na energia, enquanto o outro ainda está aguentando tranquilo, ainda tem energia aqui o suficiente. Pronto. Esse aqui de repente perdeu todos os arquivos que ele tinha, ele tentou salvar, de repente não conseguiu, de repente conseguiu. Mas enquanto isso o outro tá tranquilo aqui, tá vendo que a bateria tá tranquila. Olha como é que ela... Olha como é que ela vai baixando aqui lentamente, bem devagar, enquanto o outro foi bem rápido. Vamos dar um replay aqui que eu achei isso aqui bem interessante. Olha a rapidez como essa barrinha vermelha desce, ou seja, ele fechado, tá aqui o consumo, aqui tá como já em consumo, parece, pelo menos aparentemente mesmo desligado e tal, e vamos ver aqui como é que ela vai decair. Let's get some work done while in flight. At 2 hours and 29 minutes, our HDD user has used up almost all of his battery life, while our SSD user still has power to spare. And it looks as though our unfortunate HDD user has lost all power. At 2 hours and 45 minutes... Em 2 horas e 41 minutos, o cara desistiu, começou a ler jornal, enquanto o outro está trabalhando. E a bateria ainda está aguentando. Ainda tem mais 3 pontos aqui de bateria. Samsung SSD continues to work at an admirable pace. Sadly, our hard drive user will be up most of the night searching for a power outlet, playing catch-up. Agora vamos ver aqui o gráfico. With power consumption at nearly 20% less than conventional hard drives, score another victory for Samsung SSD. Quer dizer, o score do SSD chegou a 180, poderia ter passado até 180 em termos de consumo de bateria. E o outro a 150. Para mim, eu acreditaria que seria o rank bem menor ainda. The Outcome. Vai lá, não sei o que é, mas vamos ver. From boot time and read-write time to vibration resistance and power efficiency. Então isso aqui seria um resumo, tá, dos testes feitos. O boot, abrir um PDF, Open PDF, vibração e bateria, tá, tempo de bateria. Então aqui o HD perdeu, o HD perdeu, e o HD perdeu, e o HD perdeu. O SSD ganhou, o SSD ganhou, o SSD ganhou na vibração, tá, em larga escala, que ele ultrapassou o limite, e aqui também na bateria ele ganhou tranquilo, acima do esperado aqui, que seria o topo 180, ele foi um pouco mais acima. Samsung SSD is the clear winner.
conventional HDD has been decisively outclassed. And with an astounding mean time between failures of more than 2 million hours, Samsung SSD looks to be the true solid choice. This concludes our Samsung SSD demonstration. To learn more about the benefits of Samsung SSD, visit samsungssd.com. É isso, gente. Para mais informações, ele fala aí, visite a Samsung.com, tá? Samsung.com, samsung.com. Deixar bem claro aqui, tá? Que esse vídeo aqui foi postado aqui pelo Fábio Dorteto, tá? No canal do Fábio Dorteto, onde ele apresenta determinadas coisas e tal, determinadas matérias, inclusive essa postada aqui a respeito disso. Obrigado aí pela atenção, e qualquer coisa deixa aí comentário, qualquer erro meu aí, por favor, me corrijam, deixe suas avaliações aí, agradeceria muito, se eu gostei ou não gostei, e qualquer também adicional, qualquer informação adicional vai ser muito bem-vindo, e também para fins de debate, tá? Aí no canal, sem uma mensagem privada. Mensagem privada eu vou postar eu vou pegar e vou colocar nos comentários do canal, tá? Parar um pouco com essa mensagem privada, que tem vindo muitas mensagens privadas e as pessoas não estão colocando nos comentários para partilharem com outras pessoas. E a ideia da internet, a ideia do YouTube é partilhar. A ideia da informática é partilhar informações. Compartilhar informações. Tá ok, gente? Então, um bom domingo aí para todo mundo aí. Também uma boa semana para todo mundo aí.